Pessoal, então, boa tarde. Obrigado por terem aguardado até a gente fazer esse momento do painel. E eu acho que é uma experiência muito rica fazer esse formato um pouquinho diferente. A gente trabalha, às vezes, muito com palestras, muito com explanação, e esse momento do painel é, como o Fabiano falou, uma troca de ideias. É justamente buscar um pouco de método, de ferramentas, do nosso dia a dia, mas também trazer toda a experiência. Com o perdão a todos vocês, o cabelo branco faz diferença, né? Então, a ideia é que a gente consiga levantar questões do dia a dia, questão de dificuldades que vocês têm, boas práticas que vocês têm, que a gente consiga ter uma conversa rica. Então, o momento é um pouco de perguntas aqui para os convidados, mas também que vocês consigam trazer experiências de vocês e também consigam questionar pontos que são importantes do dia a dia de vocês. Tá bem? Até esse primeiro encontro de fornecedores, eu achei a chamada bem interessante, retomada do crescimento econômico. Você está preparado para aumentar as vendas? E ele é ousado, né? Porque a gente vem de um cenário econômico pesado, dificuldade de venda, dificuldade de se manter, enfim, com uma boa rentabilidade. E o que a gente tem de boas notícias? Sim, o nosso consumidor está voltando a consumir lá a patamares similares de 2016, antes da gente ter esse choque, essa crise, digamos. E isso também muda a questão que a gente vinha falando antes. Mudou o cenário econômico, mas as pessoas também aprenderam a consumir diferente. O nosso consumidor está mais exigente, ele está pesquisando mais preço, ele está pesquisando mais opção, isso muda o nosso plano de compras também, muda a forma que a gente negocia e muda a forma que a gente se posiciona. Então, tendo esse cenário todo, eu vou fazer um gancho com a relação que a gente vinha falando antes, de muita troca entre fornecedor, troca entre supermercadistas. Tá? Isso é importante. Quando a gente fala dessa relação, a gente está falando muito de relacionamento de confiança também, de, às vezes, ter um pouco de empatia, às vezes, ter um pouco de entender o outro lado e pensar numa relação a longo prazo. Isso é engraçado, que é um discurso bonito, ter uma relação de longo prazo, mas vamos trazer para o nosso dia a dia, vamos trazer para a nossa realidade. Então, como a minha primeira pergunta para cada um de vocês, até eu vou pedir, se vocês puderem falar rapidamente um pouquinho da história de vocês e já dar o tema. A questão é como trabalhar com fornecedores ou com supermercadistas uma relação ganha-ganha, que às vezes a gente tem que flexibilizar um pouquinho na nossa margem, ou até quanto que a gente está disposto a conseguir fazer aquela negociação, para pensar num crescimento mútuo, para pensar num crescimento de longo prazo para ambos os lados. Vou começar então com o Polese, um pouquinho só da tua apresentação, já que a gente está gravando, aqui a gente tem muita experiência junta, né? Um pouquinho sobre como é a tua visão também sobre relação de longo prazo com o fornecedor supermercadista. Sem dúvida, é muito importante que se tenha um bom relacionamento, que desde o início os dois começam a se conhecer melhor, qual é o público que está sendo atingido e quais os produtos, equipamentos ou serviços que o fornecedor está oferecendo. Então, o início de toda boa parceria é se conhecer e, a partir daí, desenvolver um trabalho bem de parceria, de confiança e traduzir em negócios. Boa tarde. Vou contar bem rapidinho um pouquinho da história, conforme a Daniele pediu. Eu sou Jacinto, eu tenho o Supermago, ou tenho a minha filha aqui, então nós temos o Supermago, trabalhamos com o Supermago, e nós temos... O Supermago é uma derivação dos 3 reis magos, né? Então, nós temos os nossos 3 reis. E nós fizemos um esforço diariamente para que possamos viver em harmonia com os nossos 3 reis. E é muito simples identificar os nossos 3 reis, que é o colaborador, fornecedor e cliente. Sem colaborador, não tem negócio. Sem fornecedor, não tem produto. E sem cliente, não tem nenhum dos outros 2. Nós preservamos muito a parceria com o fornecedor. Falando agora com o fornecedor, porque o colaborador não está aqui, porque achamos que nós ganhamos junto. Nós temos a nossa vontade na parceria, do dia a dia. E como é que eu favoreço o meu fornecedor? Me faça essa pergunta. Como que nós favorecemos o nosso fornecedor? Nós
temos a boa vontade de ser parceiro. Mas como é que se faz essa parceria? Bom, primeiro passo, pagamos em dia. Pagamos ele em dia. Fizemos todo o esforço para pagar em dia. Ok. Segundo esforço, que é, acho que muito importante, é as entregas dele. Quando chegam os caminhões lá para você receber, que receba o mais rápido possível. Que não deixe ele trancado, que não deixe ele ali no desespero, no sol, ou tem as demais entregas. Então a gente aumenta, naquele momento que deu, vamos dizer assim, que trancou com os caminhões, todos ganham. A loja ganha porque descarrega rápido, o fornecedor ganha porque já está liberado para a sua próxima entrega, e o nosso cliente ganha, porque a rua está livre. Então nós temos uma parceria aí. E procuramos também ser muito parceiro no quesito de trocas, produtos vencidos. Eu vou me alongar só mais um pouquinho, tá, Daniele? Às vezes o nosso colaborador, assim, esse produto vencido, por que venceu? Não, o fornecedor troca. Aí eu fico mais brabo, porque nós não vamos deixar vencer porque o fornecedor troca. Nós não podemos deixar a mercadoria vencer, nós vamos proteger o nosso fornecedor. Porque o que é o nosso fornecedor? É uma pessoa igual a nós, que estamos no dia a dia, de sol a sol, para melhor sobrevivência. E com essas pequenas medidas, nós conseguimos dormir bem à noite. Muito obrigado. Então, relação longo prazo, parceria. Eu acredito muito hoje na profissionalização de ambos os lados. Tanto na profissionalização de quem compra para o lado do varejista, quanto na profissionalização do lado do vendedor, no caso, que não é mais o vendedor hoje, né? Então, talvez uma troca mais frequente de informações também entre ambos faça com que haja um entendimento melhor de cada um dos negócios, fazendo com que o fornecedor enxergue dentro do varejista alguns pontos que talvez ele possa suprir de uma melhor maneira, e do lado do varejista que ele possa suprir o fornecedor no quesito compras, comprando melhor, comprando quantidades maiores talvez, comprando com maior frequência e entregando planos de compras futuras. Talvez com isso aí tu consiga ajudar o fornecedor da indústria, né, a produzir melhor e que ele consiga te entregar o produto para o varejista na necessidade da compra, na hora certa e no lugar certo que aquele varejista sempre precisa receber, que é para poder atender a pessoa da ponta lá, no caso, que é o cliente dele. Acho que essa é a minha informação. Bom, o Super daqui é uma empresa que tem 17 anos, tá? Nós temos uma experiência aí vasta, que nem seu Jacinto aí, muitos anos fazendo papel fornecedor, 20 anos e 20 anos varejista. Então, o que acontece? Hoje a nossa empresa ela é voltada ao nosso cliente. Então é muito parecido com o sistema de trabalho que o Jacinto colocou aqui, que o nosso cliente ele é nosso rei, é nosso patrão. Os 54 colaboradores que nós temos na loja, todos têm consciência que nosso cliente, ele é nosso patrão, ele que fomenta nosso negócio. E o nosso fornecedor é tudo para nós, porque se nós não temos fornecedor e parceria, nós não temos nada a oferecer. E esse respeito com as entregas na nossa loja, lá nós temos uma particularidade. A gente começa a receber mercadoria às 6 horas da manhã e vai até às 11 da manhã. Nós temos toda uma rotina de trabalho. Então, 6 horas da manhã, se chegar 6 caminhões, vai ter 6 pessoas lá recebendo para tornar rápido a entrega, para ele seguir viagem, para ele chegar
Tipo, tem muitas entregas que dependem da BR em Canoas, ali que os caras 4 horas têm que ir embora, senão pegam congestionamento. Então, a gente tem esse respeito. Chegou lá, não espera para entregar. Então, eu acho que é isso que faz, sabe, cada vez mais o pequeno, médio se aproximar, e a indústria tem que ver com bons olhos esses varejos. Porque a pior coisa que tem é quando vai uma entrega lá que tem junto uma grande rede. Às vezes, coitado, fica o dia todo esperando a fila. Então, eu acho que o fornecedor tem que levar em conta isso também. E essa parceria com o pequeno de hoje vai ser talvez o grande amanhã, né? Então, cada vez mais a gente está procurando inovações, a gente acredita muito em 19, tá? Acredita muito. O ano passado eu recebi uma visita da Patrícia, ali, a filha do Jacinto. Eu disse para ela, vocês são corajosos, abrir mais loja. Na época do ano passado, assim, estava todo mundo assustado com o negócio. Falei isso no sábado para a Patrícia. E hoje, assim, esse ano de 19, a gente acredita nele. Acha que é um ano assim que a gente tem que fazer coisas novas. E a gente vai ser uma empresa que vai inovar. Nós vamos tornar a nossa padaria lá um negócio mais corpo a corpo do cliente com o funcionário. Nós vamos tornar nosso sistema lá ele mais audacioso, com condições para fidelizar o nosso cliente. Então é isso, a gente acredita no ano, acredita no Brasil, eu acho que tem tudo para crescer junto. Pessoal, vou ser sincera, as respostas me surpreenderam muito no sentido de cuidado, é quase um cuidado, um respeito mútuo. Tipo, eu vou ter uma parceria de longo prazo se eu souber entender o meu fornecedor e se esse fornecedor conseguir ser confiável para mim também. Isso acho que é um aprendizado que a gente leva indiferente o tamanho, se for rede, se for uma loja de bairro, se for uma loja em expansão. Isso acho que é um valor que é internalizado em cada uma das empresas, né? Algo que a gente pode levar de referência. O senhor falou muito de inovação, tá? E a gente traz muita questão, o supermercadista, ele tem isso muito... acho que muito na veia mesmo. A questão de empreender exige que tu seja inovador, que tu te adapte ao cenário e tu faça a linha de frente. Do ponto de vista de fornecedores, o que vocês entendem que seriam inovações, não necessariamente tecnológicas, mas inovações no sentido de facilitar a negociação, ou de ajudar no plano de vendas, ou de ajudar na composição de como fazer um mix de produto adequado? O que para você seria uma inovação interessante do ponto de vista de um fornecedor com o supermercadista? Começar contigo, tá, Leonardo? Sem falar de tecnologia, então, não pode ser tecnologia. Também, só para não ficar tão colado nessa questão, às vezes uma melhoria, isso é importante, deixa eu ficar registrado. Às vezes uma melhoria de processo, fazer diferente o que a gente já faz no dia a dia, já é uma inovação, porque eu estou melhorando a minha performance fazendo exatamente o que eu já faço, mas de uma maneira diferente, mais eficiente, isso já é inovação. A gente associa muito com tecnologia, e a tecnologia ela potencializa esse processo. Então, não é para não falar de tecnologia, mas só para a gente enxergar esse todo diferente. Então, na minha palestra de Visual Merchandising ali, eu toquei num ponto que foi o seguinte. Alguns fornecedores pecaram muito tempo, acredito eu, em não trocar informação com o varejista, e assim concomitantemente. O que eu acho que é uma inovação de processo, como a Daniela falou, um plano de desenvolvimento e de compras, talvez, antecipado ao ano que vai acontecer. E final de agora em dezembro de 2018, a gente teve um curso aqui que era exatamente para isso. A chamada era: você está preparado para vender no ano de 2018? O que era essa chamada, na verdade? Era para tentar trazer o varejista para ele ter um entendimento de que ele não adianta ele tentar apagar o fogo na hora que o incêndio está acontecendo. Ele tem que tentar prever o incêndio, né? Uma venda maior, né? Uma promoção futura que talvez ele fosse fazer. E isso aí, basicamente, tu pode estruturar fazendo um processo diferente, né? Uma mudança processual no negócio, onde tu vai estar ajudando o teu fornecedor com uma visão futura, né? Trazendo para dentro do varejista que tu tenha um entendimento maior do teu negócio e aquilo que tu está passando para ele
de futuro é algo que tu realmente está prevendo e que talvez já tenha acontecido no teu negócio. Porque muitas vezes o teu negócio, tu já tem histórico lá de 1, 2, 3, 4, 5 anos, entendeu? E aí, com a entrada da tecnologia, né, isso aí só ajudou o entendimento de que se eu não tiver tecnologia e uma mudança de processo, né, eu não vou conseguir fazer com que hoje eu consiga trazer para o meu fornecedor a visão do futuro. Que é aquele negócio que diz assim, mas talvez isso não vai acontecer. Nada melhor do que tu estar planejado, né, do que tu tentar apagar o incêndio na hora. Essa é a minha ideia, mudança de processo. Bem, eu vou renovar aquilo que falei no início. O fornecedor, conhecendo o supermercado, conhecendo o público-alvo do supermercado, ele poderá traçar, né, uma estratégia de, por exemplo, atender produtos para pessoas com mais de 50 anos, né, embalagens menores, quer dizer, se ater aquelas questões básicas, né, do dia a dia. E a partir daí vai evoluindo, vai se entendendo melhor que tipo de produtos, que maneira em que ele deve ser apresentado, a questão de fazer ações dentro da loja, promoções, que todo mundo está procurando exatamente isso. Promoções, leve 6, pague 5, degustações, assim, aos poucos vai entendendo melhor aquele cliente e poder atender da melhor maneira possível. Outra coisa importante também é acompanhar de perto o giro da mercadoria, o mix de produtos, porque, por vezes, a falta de um produto leva o cliente a mudar de loja e, consequentemente, deixa de comprar alguns produtos que o fornecedor teria para comprar. Então, a variedade, né, a qualidade do produto, né, dos produtos, né, e tudo isso faz com que o fornecedor e o supermercadista, em especial o pequeno e médio varejo, proporcione assim uma compra cômoda, facilitada, né, sem necessidade de sair de carro, enfrentar um engarrafamento. É aquela comodidade, né? Aquela facilidade que tem a loja de bairro. Então, eu vejo que dar uma atenção maior, inclusive, para as lojas de bairro, favorecendo, assim, talvez em preços, em prazo, em condições que, muitas vezes, são bem maiores das redes, de um modo geral, né? Dos líderes, né? E o pequeno fica à mercê disso. Então, eu vejo que seria ótimo os fornecedores pulverizar os seus produtos em mais pontos de vendas e não ficar assim muito engessado. Basicamente isso, ter produtos para todos. Essa é a minha opinião. A inovação, todo dia ela vem acontecendo, que é muito difícil. Agora eu estou pensando de prever uma inovação, porque a tecnologia está super avançada, muitas compras já se dão por e-mail, o WhatsApp já está sendo também muito utilizado para compra e venda. E acredito que amanhã a inovação vai ser novamente a visita da indústria, do vendedor, e ter em contato com o comprador, coisa que já foi e que agora vai se afastar. E acredito que esse calor humano, esse olho no olho, ele vai ser necessário ainda por algum tempo, ou pela satisfação, ou por período, mas que já se distanciou um pouco e terá de voltar. Ok? Pegando o gancho do Jacinto aqui, do Geraldo aqui da Marsala, concordo, eu acho que hoje a informática ela vai fazer um papel agora por um período, mas a negociação de raiz, aquela
que o fornecedor, o vendedor vai lá mas ele tem que ir preparado com informações, porque a gente vê muito hoje o vendedor ir na loja, chegar lá, querer te vender 100 volumes de um produto, sendo que se somar todo o que tu vende daquele segmento não atinge 100 volumes, vamos dizer. Então, aquele vendedor do tempo antigo, assim, que chegava lá, esse produto, líder de mercado, vende 10 caixas no mês. Eu vendo o meu 2 caixas. Eu vou sentar com esse cliente e vou planejar como é que eu vou fazer com o meu produto a chegar a 10 caixas. Sabe? Então, essa parceria, eu vendo tanto, que nem o Geraldo estava me dizendo, a gente tem que ir lá no ponto de venda, e foi um caso que eu citei para ele, que tem uma outra marca similar dele, que é uma marca mais conhecida que alguns e que está com um preço mais baixo. Mas como é que vai fazer para chegar nesse volume da outra? Então, esse papel que o Jacinto falou do vendedor, é só ele indo lá na loja, num pedido através de WhatsApp, ele não vai ver, eu vou fazer uma massa tal preço, se ele não sabe, ele não foi lá na loja ver quanto está o concorrente dele na gôndola para precificar. Então, esse papel do vendedor, do promotor que pega a informação, é muito importante na loja. E isso é um diferencial das empresas que continuar investindo, que nem disse o Matias, a empresa disponibiliza carro, combustível, comissão para o vendedor ir lá. Mas esse é um diferencial para o cara introduzir lá 300, 400 SKUs. Pessoal, eu vou abrir as perguntas já para vocês que estão aqui escutando, fazendo justamente esse gancho com o que vocês falaram, é quase uma personalização, é olhar diferente para o nosso cliente, no caso supermercadista. Eu queria entender de vocês, se vocês enxergam como uma oportunidade de ter esse atendimento focado nesse pequeno ou nesse médio supermercadista, como vocês fazem essa construção hoje, quais são as maiores dificuldades de atender um supermercado de bairro ou um supermercado de pequeno porte? Em primeiro lugar, parabéns, Daniele, muito boa condição, um prazer e uma honra estar aqui. Quero saudar o nosso presidente Clóvis Polese, saudar o nosso palestrante Leonardo, nosso diretor também da Agas, e também do Supermago, né, o senhor Jacinto, que nos honra, o seu Paulo, do Super Daqui, né, também do Conselho Diretor da Rede Grande Sul, e o Fabiano Polese, que junto com o seu Clóvis me deram a honra desse convite. Também quero cumprimentar a presidente da Agas Jovem, né, a senhora Patrícia Machado, filha do senhor Jacinto, uma grande líder. E para todos os nossos painelistas, assim como para os colegas que me acompanham aqui no grupo, fazer um rápido comentário e provocar uma troca dialogada, de uma reflexão que eu penso que abrange absolutamente tudo o que se está vivendo hoje no nosso setor e nesse momento aqui nesse painel. O CTDE promove hoje esse encontro com este pano de fundo que fala desta engrenagem da grande cadeia de suprimentos, né? E nesse título do painel, que é provocador, você está preparado para aumentar suas vendas? Ele dá um novo olhar para aquela coisa de todo início de ano, a retomada do crescimento. Ele tem um subtítulo, você está preparado? Ele provoca isso. E esse título, quando eu li, ele começou a me provocar desde aquele primeiro momento, quando eu vi publicado lá na rede social, e eu estava pensando sobre isso, né? E aí eu chamo a atenção, vejam, estamos falando de inovação, o CTDE está na rede social ativo, com notícias não só do mundo dele, mas para quem quer se atualizar nesse setor, se acompanhar eles no LinkedIn, tá por dentro até do que está dando em Nova York. E eu tenho uma pergunta para todos que se refere a esse primeiro encontro, que unifica e costura a cadeia de suprimentos com o resgatar o básico de uma operação, trazido com muita clareza pelo presidente Clóvis Polese, com muita clareza pelo Leonardo, reaprender nesses novos tempos, que vem do exemplo de vida pessoal desses empresários, o seu Clóvis, o seu Jacinto e o seu Paulo, porque descolando do painel eles como personalidades que são, o seu Paulo Dreyer é um case de sucesso.
Olha o que ele fez com o Super daqui, que saiu de uma vila de periferia, nossa, uma vila popular, e transformou da principal bandeira num bairro nobre de Porto Alegre, que é no Ecoville, né? E hoje quem vem a Porto Alegre vai na loja dele, visita, agora há pouco estava conversando com o Felipe, aí, né, Felipe, de São Paulo, é encantador porque tem muito bom gosto, tem um ambiente muito acolhedor, muito inovador, muito inédito. E eu tive a oportunidade, ali na minha experiência com a Meta, de atender o seu Paulo, e, na ocasião, o seu Paulo fez o que poucos fazem enquanto dá uma consultoria. Ele seguiu o conselho do consultor, que era a Meta na época, e criou um grupo de WhatsApp. E dividiu, nesta confiança, com o seu gerente de loja, com os seus líderes principais, e ele, dono, a gestão deste grupo, que troca informações, opiniões sobre produtos, e ele enfrentou com coragem esta exposição que fragiliza todos nós hoje nesse mundo de tecnologia, de rede social. E hoje ele colhe frutos disso com um controle, um resultado encantador, né? Pessoas de meu relacionamento me perguntam se eu conheço o WhatsApp do Super daqui, e eu fico muito feliz em dizer que sim, né? Conheço e fico feliz de saber que existe. Então é um case de sucesso. O seu Jacinto é aquele empresário de carreira, né? Um jovem senhor da velha guarda, que fez o que poucos fazem. Ele ouviu a voz da juventude dentro de casa. Ele fez da sua filha uma profissional respeitada, uma empresária, uma empreendedora. E quando eles pisam naquela loja, ele não é pai e ela não é filha. Ele é o empresário, ela é a executiva. E descolando essa cultura familiar que é tão forte para nós nas empresas gaúchas, do varejo, principalmente supermercadista, eles deram uma qualidade de gestão que impulsionou o Super Mago de uma maneira que inovou. Há pouco estávamos falando aqui, antes da Patrícia chegar, do espaço pet. Já sei que estão fazendo história de novo com essa coisa do e-commerce, que já está entrando forte, do omnichannel. E essa história diferenciada mostra a assertividade, a atualização do CTDE na escolha dos seus painelistas. E quando eu ouvi o Leonardo, aí eu escrevi uma frase, Leonardo, da tua área que é tão falada, né? E a gente, às vezes, acaba dizendo assim, atmosfera de loja, nem vou ouvir porque eu já ouvi tudo, né? Mas tu vai ouvindo, porque tu está ali. E eu escrevi assim, o Leonardo dá um novo olhar para o de sempre. Porque o que é zona quente e zona fria, tu chama de zona positiva e negativa. É um novo olhar, é um jeito de pensar diferente. Porque a zona fria, ela não te dá o resultado que tu quer. Ela não te dá. Ela é negativa, tu tem que dar uma virada nela. Então, vejam que as nomenclaturas precisam ser atualizadas também. E isso prefacia o que eu provoco nessa pergunta e nessa troca. Nós estamos vendo que os sinais que o universo nos apronta, e aí ontem estava falando, presidente, a Fátima Merlin e o Olegário Araújo estão lá em Nova York, na feira da NRF, e eu disse, presidente, o senhor falou aqui e está ecoando lá em Nova York, porque a gente estava num hangout ontem de madrugada, e a gente estava falando que a gente precisa resgatar o básico, né? Porque a tecnologia, que é maravilhosa, encantadora, a inovação, o empreendedorismo nos impulsionou com tanta velocidade para frente, que nós estamos deixando um pouco a margem de fazer o básico. E eu me incluo nisso principalmente pelo seguinte, não fosse este centro, o CTDE maravilhoso, que o seu Clóvis e o Fabiano cuidaram com tanto zelo do pequeno, do supermercadista de bairro, não fosse isso, eles estariam órfãos hoje. Estava falando ontem com o Bruce, pedindo a bênção, né, pelo convite do seu Clóvis e do Fabiano, para fazer um trabalho, se Deus quiser, especial aí, e diferente, com vocês pedindo a bênção de passagem, né, e eles abençoaram com todo louvor. O seu Clóvis é fundador, né, da Agas, porque e eles disseram que, olha que importante, porque é uma outra coisa, é diferente, e complementa, e um sem o outro não vive. O nível do grande varejo, do grande porte para o pequeno e médio, a instrução, a orientação, a linguagem, as necessidades são diferentes. Então, são coisas diferentes. Vejam que a Agas tem o GES,
E o CTDE tem os seus cursos específicos para as suas áreas do seu setor. O que eu vejo no ponto comum, e foi falado ontem com o pessoal que está lá em Nova York, com os amigos Fátima Merlin e Olegário Araújo, é que essa operação vem ligada numa gestão de gerações, de conciliações de linguagem, adequações e de crescimento. O que vai ficar, neste momento, é o seguinte: nós precisaremos reaprender a fazer tudo, porque nós estamos já num mundo novo. E por fazermos as coisas do mesmo jeito que fazíamos antes, nós temos pago, nos 2 últimos anos, um preço alto. Porque nós estamos usando o mesmo jeito de ser e de falar e de trabalhar no mundo novo que se surge. Tão verdade isso é que sabemos que há poucos dias saiu em cadeia nacional no Jornal da Globo, que até 2035, 50 profissões ou 60 profissões novas surgirão. Aí vem a minha pergunta. As relações humanas. Porque assim como consultor é uma palavra que caiu numa vala comum, infelizmente, assim como o supermercadista também caiu, e ele tem a sua ciência, as relações humanas, e aí eu falo da minha área, ela é dita há tantos anos que ela tem a sua ciência, né? Em 2017, quando o sol despertou em janeiro, eu falei que a próxima batida é entender de gente. Em 2017, a gente começou a trabalhar em comportamento. E é um aprendizado contínuo de acertos e de erros. E nós nos sentimos soberanos, e essa soberania do saber, essa vaidade do saber nos derruba às vezes, e a gente aprende tudo de novo, nos faz melhor no dia seguinte, com os erros que a gente comete. Então, relações humanas, comportamento, esta ciência que veio agora na década do ano 2000, a neurociência corporativa, a mediação, que é uma nova legislação que é gratuita e está a serviço de todos no judiciário, a definição com clareza do market share e do casado ao perfil do profissional. O empacotador de uma grande rede tem que ter um perfil diferenciado de um empacotador de uma loja de bairro. Não é o mesmo perfil, não é o mesmo empacotador. Então, esse recrutamento e seleção ele precisa estar mais segmentado. Eu pergunto para os nossos painelistas todos, para a nossa mediadora Daniele, para todos os colegas que quiserem e puderem contribuir, que é uma provocação, porque eu estou me perguntando isso. Eu estou reescrevendo tudo que eu já fiz e revendo tudo que eu estudei e aprendendo coisas novas também. Quais são os ingredientes fundamentais para nós termos êxito nos próximos 10 anos? Falamos em inovação aí, tecnologia, né, Leonardo? Pois eu vou dizer para vocês uma coisa que é em primeira mão, é furo aí. Em 2021, aproximadamente no mês de outubro, eu estou me mudando para a Espanha, vou morar lá. E não é porque eu vou estar lá que eu vou deixar de atender os meus clientes aqui. Eu fiz alguns testes e, graças à tecnologia, graças aos laços construídos, sei que poderei fazer de lá muitas coisas que aqui eu faço presencialmente. Orientações, aconselhamentos. E, mais do que isso, eu poderei cruzar negócios. Europa, Brasil, Câmara Brasil, Espanha, ela está muito aquecida. Tem legislação de portas e braços abertos. Nós temos um governo hoje que está incentivando isso. Tem setores de tecnologia, de várias áreas. Não tem varejo. Não tem ninguém que responda pelo nosso setor na Câmara Brasil-Espanha. Então, de mãos dadas, a gente vai trabalhar isso. E eu dou isso como exemplo para provocar esse debate maravilhoso. Quais os ingredientes fundamentais para nós termos êxito nos próximos 10 anos? Porque são muitos. É evidente que vai sair muita ideia daqui. E gostaria de começar ouvindo pelos senhores. Obrigada. Em primeiro lugar, já está aí o convite para você ser a próxima palestrante da Expo Supermercado, né? Porque com o conteúdo que você expôs aqui, consequentemente, vamos ter a tua presença, né? Tá? Muito bom. Sem dúvida, você tocou na parte
de gente, né? Eu diria o seguinte, o pequeno e o médio, eu insisto nisso, né? Esse é o nosso público, é o pequeno e o médio supermercado que quer se manter e crescer, ele tem que se profissionalizar. Ele tem que selecionar as pessoas para trabalhar num negócio que é dureza, trabalhar sábado, domingo e feriado. Selecionar pessoas assim. Né? Treinar, dar treinamento. É tão simples. É um investimento, é o menor investimento que se tem dentro da empresa, é o treinamento. É só comparar com os investimentos que se faz com equipamento e tudo mais. E aí eu já aproveito o gancho que o fornecedor que perceber isso, ele pode se oferecer para dar um apoio no treinamento, mesmo que não seja do produto, do equipamento dele. Ele quer abrir as portas e ficar lá, junto com o supermercadista, oferece um treinamento. Né? Contrata alguém para dar uma palestra, contrata alguém para fazer uma... Pronto, entrou. Não é só preço. Então, se profissionalizar, formar uma equipe capacitada para trabalhar na área. Tá? Outra coisa também importante, aqueles 10 itens que se colocou no início da palestra aqui, né? Desse encontro. Atendimento, limpeza, variedade com qualidade, boa exposição, preço legível e visível, estacionamento, entrega e segurança. É isso que eu quando vou ao supermercado, se me der metade disso, eu tô dentro, como diz o outro. Exatamente. Quer dizer, mas em cima disso, a equipe, para atender as necessidades básicas do consumidor e que levam a comentar, a dizer, transmitir via de todas as maneiras, olha, lá é o local. Então, há pouco mesmo falei com o Jacinto, que nos dá o prazer de ter agora uma loja próxima da minha residência. Um dos pontos que me chama a atenção é o seguinte, ele tem uma embalagem adequada, a embalagem de carne, adequada ao meu consumo. Uma embalagem pequena. Ao invés de ter assim, só aquela embalagem de 1 quilo, 1,5 quilo de carne. Né? Então, entender que é possível ter outros tipos de embalagem e atender mais consumidores. Seria basicamente isso. Bom, acredito que para os próximos 10 anos nós vamos ter que fazer um pouco melhor do que fizemos nos últimos 40. Que eu comecei de empacotador num supermercado. E adoro empacotar até hoje. Meu hobby especial é 18 horas, 18h30, ir para frente do check-out e empacotar para os clientes. É claro que eu não estou empacotando para eles, eu estou me relacionando, trocando ideia. Mas temos que profissionalizar, temos que abrir espaço para a juventude que vem aí atrás. Nós temos um pouco de dificuldade, eu estou dizendo nós, por mim, eu tenho essa cara de guri, mas eu já tenho 61 aninhos, tá? E nós temos um pouco de dificuldade com a tecnologia, com as mudanças, mas o que nós não podemos perder nunca é de sabermos que a grande diferença dentro de um serviço, ele não está naquele balcão de última tecnologia que a gente tem, ele não está só no piso branquinho, na iluminação. Isso é importante, ajuda, mas a diferença está nas pessoas. A cerejinha do bolo é a pessoa. Isso tanto para o fornecedor quanto para nós, supermercadistas. Eu costumo dizer sempre para o meu pessoal que nós temos que tratar o nosso colaborador como nós queremos que ele trate o nosso cliente. E a gente tem que cuidar muito, isso é importante. E no momento que há uma interação do teu colaborador com o teu cliente, isso se torna
com uma fidelidade assim, sem precedente. Nesta loja que nós temos na Ipiranga, é uma loja moderna, atualizada, a gente se esforçou muito, ficou devendo bastante, mas ela ficou boa e está respondendo. A minha felicidade, a minha alegria, por 2 ou 3 ou 4 vezes, eu entrei na loja e o cliente veio me dar parabéns. Não foi pela loja, foi pelo atendimento. Aí eu me realizei, né? Pá, estou no caminho certo. Que quando nós contratamos, e é importante na contratação também, que tu quer fazer um grupo, eu preciso saber que público eu vou atender. Nós já escolhemos nosso público. Nós vamos atender o público A, B. Mas tem o CD. Não, nós vamos atender o público A, B dentro de um bairro que tem essa característica. Pode entrar qualquer um. Pode entrar qualquer me fugiu o nome agora, mas qualquer classe nós vamos atender bem. Mas os produtos são dirigidos para o público AB, a loja é dirigida para o público AB, as pessoas são escolhidas para atender o público, este público, e a nossa dificuldade todos os dias é... A dificuldade? Não vamos falar em dificuldade, o nosso trabalho é manter essa equipe, porque costumo dizer que nós trabalhamos muito com produtos perecíveis e a nossa maior dificuldade é o perecível. Não são os perecíveis, são os perecíveis. Então nós temos o sorvete, a carne, os hortifruti, a linha de iogurtes e as pessoas. Nós somos muito perecíveis. Nosso corpo de colaboradores são perecíveis, porque nós temos problemas diferentes. Todos nós temos problemas diferentes. Essa semana eu estava com o meu time, maravilhoso, daqui a pouquinho chegou uma menina e me pediu demissão porque a mãe cuidava do filho. E a mãe adoeceu, então ela pediu demissão porque ela precisa cuidar da mãe e do filho. E assim se multiplica. Então, é a nossa perecividade, mas nos dá alegria de atendê-los todo dia. Para os próximos 10 anos, como foi a pergunta da Daniele, eu tenho a visão de que nós precisamos continuar dando o nosso melhor, reconhecendo nossos erros, nós erramos, e fazendo com boa vontade. Isso aí, Daniele. Então, eu estava pensando aqui sobre esse assunto de futuro, né? Logo que trocou o governo agora, teve uma notícia que eu acho que é triste até, na verdade, sobre a nível de abstenção entre crianças de 0 a 9 anos da educação básica, né? Em torno de 70%, ou seja, esses jovens que estão de 0 a 9 hoje, daqui a 10 anos vão estar com 18, 19 anos de idade e serão provavelmente o corpo de pessoas que vão estar trabalhando no mercado de trabalho, né? O que esperar dessas gerações futuras aí, né? De pessoas que provavelmente não vão ter nem o nível básico de estudo, né? Mas aí me vem o outro ponto, tipo assim, o lado social que as empresas vão ter que exercer. Hoje, muitas empresas já têm um lado social desenvolvido, mas eu acredito que daqui a 10 anos elas vão ter que estar muito mais à frente, até porque as coisas andam muito rápido hoje no mercado, né? Hoje a informação, se você teclar no celular lá, Enter no computador ou no celular, se não aparecer na hora na tela, já não funciona mais, já perde a graça, né? E essa geração, além de não ter o nível básico, vai estar muito mais adiantado em outros quesitos. Então, esse papel social de integração da empresa, como algumas já fazem hoje, um exemplo, o Projeto Pescar, né? Onde eu trabalhei durante uns 3 anos, que é impressionante a necessidade dessas pessoas que participam desses projetos de aprendizado. Muito elas não aprenderam, como o seu Jacinto falou, às vezes elas estão em casa, cuidam de 2, 3, 4, 5 irmãos, mas elas sabem e têm vontade e necessidade de aprender algo diferente. Então, esse papel social das empresas, acredito que daqui a 10 anos ela vai ser fundamental para a formação
né, da pessoa, tanto como indivíduo, como trabalhador do mercado de trabalho, ou até como empresário também, né, que eu acho que é uma coisa que hoje tem que ser ensinado. Acredito que daqui a 10 anos o nível de emprego não vai ser o mesmo de hoje. Muitos empregos vão desaparecer, outros diferentes vão surgir, né, mas o ensinamento para essas pessoas, inclusive de educação básica, né, de um bom dia, boa tarde, boa noite, que eles não estão acostumados em casa hoje, imagina daqui a 10 anos. Então é isso, eu acho que é o papel social das empresas enquanto formadoras de pessoas, né, e de ensinamentos diversos para que aquela pessoa possa se identificar, ou ela vai trabalhar no varejo, ou ela vai trabalhar numa empresa diferenciada, ou ela vai estudar, porque nem isso também, né, a dificuldade de estudo hoje já é grande. Hoje em dia é dito de que o nível universitário é o mínimo essencial. Bom, às vezes a gente tem gente no nível universitário, né, que não tem o mínimo de educação básica, mas está fazendo universidade, né? Já tem estudos em relação a isso aí. Então, o meu ponto crucial é o seguinte, a empresa como gestora da pessoa daqui a 10 anos, ensinamento básico. Eu acho que é isso aí que está faltando hoje, eu acho que vai faltar e vai ter que ser melhorado para daqui a uns 10 anos. Concluindo, é isso aí mesmo, os próximos 10 anos. Precisamos, em primeiro lugar, as pessoas que estão à nossa volta, que trabalham com nós, que estão lá para atender nosso cliente, elas têm que estar preparadas para encantar nosso cliente. Então, eu trabalhei 20 anos de empregado numa empresa. O dia que eu levantei de manhã e disse, eu não quero mais isso para a minha vida, e eu tenho essa consciência que os funcionários têm que levantar de manhã e ir lá para a empresa e saber que aquilo é uma extensão do lar deles, daquelas pessoas que estão lá. E quando as pessoas dizem vocês, eu sempre puxo nós, porque nós somos uma equipe, e eu tenho uma missão lá na minha empresa, até 2022 tem que preparar os sucessores lá dentro da empresa para dar continuidade, e não que sejam familiares só, mas sim, além dos filhos, tem pessoas que são como os filhos lá, e essas pessoas têm que ter orgulho de trabalhar nessa empresa. E hoje, graças a Deus, todos os 54 colaboradores que tem lá, todos os cargos de chefia, todos foram feitos por nós. Nós, há um tempo atrás, decidimos que a gente tem que ter a capacidade de preparar as pessoas lá dentro da loja, não buscar fora. Então, isso valoriza muito, e a gente começou algumas estratégias, depois que a Angelita trabalhou lá. O funcionário hoje da nossa empresa, quando faz 5 anos, ele ganha um incentivo. Tá? O setor que mais desenvolve no ano, e esse ano, casualmente, foi o nosso açougue lá que cresceu. E eu vou contar uma historinha bem rápida aí do açougue. O nosso chefe do açougue lá, ele pega a costela lá, a chuleta, que custa aí R$16, transforma ela em short rib, que tira o osso lá, é um corte nobre dos Estados Unidos, e põe um alumínio e vende a R$59. Então, se pegar lá no mês de venda, esse menino aí faz 10, 12 mil reais num corte lá. Então, o que a gente conclui esse ano? Bom, o setor que mais crescer, nós temos que achar uma maneira de premiar. E a gente fez esse ano. Esse menino lá do açougue, ele e a esposa, a gente deu uma semana em Porto Seguro para ele e a esposa. E por que a gente escolheu lá? Vai a Porto Seguro, é 3.500 lá uma semana para ficar lá. Porque eu acho que lá descobriu o Brasil. Lá vai ver onde rezou a primeira missa, vai ver algumas coisas que, para quem nunca andou de avião, e a emoção do menino foi tanto que ele chorou na minha frente quando a gente deu, e a esposa vai vir sábado agora agradecer, porque a esposa dele reclamava, tu fica 15, 16 horas trabalhando. Então essa esposa, ela jamais vai reclamar dele ficar lá horas. E nos 20 anos que eu trabalhei na Melita, tinha um negócio legal na Melita que fazia, é uma multinacional alemã que tem 120 países, e todo final do ano a gente viajava. Eu não vi meus 2 filhos maiores crescer, porque viajava os 3 estados. Às vezes, sexta-feira de tarde, estava saindo de Joinville, vamos dizer, para vir a Porto Alegre. Então, essa empresa eu aprendi algumas coisas que fez de agrado assim, para a família.
chegava fim do ano, mandava uma correntinha de ouro para a esposa, um brinquedo para a criança de 3 anos, 4 anos. Então, isso são coisas que cativam as pessoas a permanecer numa empresa. Então, eu acho assim, para os 10 anos, a missão que a gente tem é usar a tecnologia, preparar as pessoas, que nem o Jacinto disse, trata bem as pessoas, isso reflete no cliente. E se pegar esse grupo de WhatsApp que a Angelita falou, que tem 500 pessoas, no mínimo 10 pessoas por dia elogia a equipe. E isso é pessoas, é gente, é nosso futuro. Que nem o Clóvis disse, o supermercado trabalha de segunda a segunda. Então, tu tem que fazer alguns agrados para as pessoas. A gente fez lá na empresa, final do ano e Natal, uma coisa meia doida para varejo. Tipo, a metade da equipe se ferrou no sábado e domingo, mas a outra metade, no dia 24, saiu no sábado, só voltando na quarta-feira. Daí o Cristiano que participou, a outra metade no ano novo. Então, são pequenas coisas que eu quero dizer que, às vezes, dinheiro não é tudo. Tem outras coisas que você retribui e você consegue com que as pessoas se encantem com o negócio. E isso é inovação, né? É quebrar o paradigma Do dia a dia. Então, ou seja, para inovar tem que ter coragem. E fazer o diferente, né, Angelita? Eu quero complementar, porque nós temos já um serviço há 2 anos e que acreditamos que em 10 anos ele vai estar, vamos dizer assim, comum em todo o comércio, que é o nosso Mago Drive, nossa venda online. Então, nós temos o Mago Drive, que é a nossa venda online. Todo mundo a comprar isso. Vocês entram lá, Mago Drive, na internet, faz uma experiência de compra. E aí nós entregamos na casa de vocês, só cobramos o carreto e mais os produtos. E se vocês não puderem estar em casa e não puderem estar, daí vocês compram no drive-thru. Vocês fazem a compra, nós embalamos direitinho, chega lá, só abre o capô do carro, nós colocamos a mercadoria, o negócio fechado. Muito obrigado. Pessoal, a gente vai ter que encerrar o painel. Eu sei que abriu para uma pergunta, mas foi uma pergunta profunda e eu acho que de grande fechamento. Acho que é importante a gente faça essa reflexão. A gente começou falando de relacionamento, fornecedor-supermercadista. E a gente está encerrando falando de relacionamento, de pessoas, de saber qual é o nosso propósito enquanto marca. Isso vale para agente fornecedor ou agente supermercadista. E a partir desse propósito claro, é mais fácil da gente selecionar quem faz parte, quem está aderente com os nossos valores de empresa, quem são os talentos que vão ficar a longo prazo, quem são as pessoas que a gente vai confiar essa transição também de negócio. Então, acho que a grande lição de hoje é a gente olhar, acho que com empatia, para quem está trabalhando com a gente, seja da porta para dentro ou porta para fora, estabelecer relações de confiança também, de confiança e de longo prazo. Tá bem, gente? Fechando. Já fechamos. Então, vamos lá. Então eu vou ser o primeiro. Há uns 4, 5 anos atrás, eu disse para um colega meu, supermercadista, que hoje ele tem um supermercado, nós falando de fornecedores, e eu disse para ele: tu sabe que eu tenho a sensação que eu sou protegido pelos fornecedores? Eu sou protegido, eles me protegem. Aí eu, não vai nessa, não vai acontecer. Olha, depois eu saí refletindo, mas espera aí, se eu acho isso, já estou há X anos, eu vou continuar com a minha opinião. E continuo achando até hoje, continuo nesse, que eu sou protegido pelo meu fornecedor. E aí eu penso, mas por que ele me protege? Porque eu faço a mesma coisa com ele, eu os protejo. Ok, muito obrigado. Bom, pessoal, agradecer todos aqui, agradecer de coração, porque no encontro desse se aprende muito, tá? Se troca informação, isso é muito válido. Polese, Fabiano, parabéns pela iniciativa, espero que nos convide para os próximos, tá? E
isso que o Jacinto falou, fornecedor é tudo. A gente tem com a gente saber que o fornecedor é parte do nosso negócio. Sem ele não existe o negócio. Então, parabéns a todos e obrigado por estar aqui com vocês. Bom, queria agradecer pelo convite do CTDE, né, para fazer essa palestra aqui hoje. Agradecer a todos que fizeram perguntas aqui hoje. Acho que a troca é rica, né, do que acontece aqui. Em relação a fornecedores, eu queria dizer que o varejista hoje só está em pé porque grandes fornecedores estão ali ao seu lado no dia a dia para ajudar, que a troca de informações é uma coisa que não pode parar nunca mais a partir de hoje e de sempre, né? Porque acredito que antigamente tivemos problemas porque a troca de informação trancava em algum lugar. E queria agradecer também ao Fabiano, que em 2012 me fez o convite para começar a trabalhar junto de supermercados, porque eu não sou oriundo do varejo de supermercados, sou oriundo do varejo de moda, né? Trabalhei em alguns varejistas e queria deixar, assim, acho que uma palavra que me tocou fundo, na verdade, foi uma empresa escola que eu trabalhei aqui em Porto Alegre, que é o encantamento, né? Fazer o algo diferente, e que hoje a gente tem uma empresa em Porto Alegre que tem um livro sobre isso. Eu acho que se cada um conseguir desenhar, colocar no papel aquele tipo de encantamento que fez para algum cliente alguma coisa, isso pode virar, na verdade, uma tábua, né, para ser colocado no supermercado, para todas as próximas gerações que venham a entrar e trabalhar dentro do negócio, entendam que movimentos positivos de alguns fizeram com que aquele varejista estivesse num outro patamar de mercado hoje. Obrigado a todos. Bom, para a Expo Supermercados, que patrocina esse encontro, foi uma honra, atingimos o objetivo de que 90% do que nós tínhamos previsto foram confirmados, isso no dia 22 de janeiro, né? Numa época que muitos estão em férias. Nós queremos continuar fazendo esses encontros, né? E sintetizar aquilo que se falou com respeito aos supermercados de bairro. O que faz o encontro não é a quantidade de pessoas, e sim a qualidade dos participantes. Então, nosso abraço, nosso muito obrigado.